Olá, amigos e amigas, vamos gravar agora a terceira e última parte da aula de O Livro dos Espíritos, do dia 12/11 de 2020, a aula que acontece no Centro Espírita do Calvário ao Céu, às quintas, 20 horas, e no período de pandemia estamos fazendo através das aulas enviadas, vídeos enviados aí. Estamos estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita. Nos dois vídeos anteriores de hoje, vimos o item 9, monopolizadores do bom senso. Veremos agora o item 10, a linguagem dos espíritos e o poder diabólico. Então aqui Kardec diz assim: entre as objeções, algumas são mais consideráveis, pelo menos na aparência, porque baseiam-se na observação de pessoas sérias. Então veja que Kardec pegava cada crítica que se fazia num jornal ou a pessoa falava para ele, enfim, uma carta que era enviada, ele pegava cada crítica e tentava analisar e responder. Ele foi desconstruindo os argumentos. Olha, isso não é um argumento sério por isso, esse não é um argumento sério por causa daquilo. Agora ele diz, essa daqui poderia ser porque a gente tem que considerar, porque pessoas que disseram isso eram pessoas sérias. Então ele falou, vamos levar em conta a seriedade delas. Mas ele vai dizer aqui, uma das observações refere-se à linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação atribuída aos seres sobrenaturais. Então pessoas falavam, Hipólite, que era o nome dele, pseudônimo Allan Kardec. Para quem não sabe, Hipólite Léon Denis Arrivel era o nome dele ao nascer. Mais de 50 obras publicadas, usadas como livros didáticos na França da época, e ele preferiu adotar o pseudônimo Allan Kardec, que era de uma encarnação anterior dele, como um sacerdote druida, assim informaram os seus mentores, inclusive o Zéfiro, que era o mentor, o espírito protetor do Kardec, e justamente para que as pessoas não lessem a obra espírita porque estava relacionado a um nome famoso, um escritor famoso ali da época. Então ele preferiu que as pessoas lessem pelo conteúdo e não por falar, não, é um livro do fulano, eu vou ler aqui. Então ele diz o seguinte, essas pessoas falam que a linguagem não é compatível com espíritos superiores e tal. E o Kardec fala, é verdade, tem realmente muitas comunicações que têm uma linguagem inadequada. Ele diz aqui, o problema é que essas pessoas não conhecem as comunicações dadas nas reuniões em que se manifestam espíritos superiores, pois de outra maneira não pensariam assim. E aí ele vai seguir aqui dando o seguinte exemplo. Imagina uma pessoa que chega numa cidade, um viajante ali, e vai numa região assim, só tem boteco, pessoal bebendo ali, pior, ele fala um bairro mesquinho, ele usa essa expressão aqui. E aí a pessoa vai sair da cidade com aquela impressão, lá naquela cidade, é todo mundo assim e tal. Mas na verdade a impressão que ela teve, porque ela conheceu só um local ali, um bairro, uma região que ela viu. Não conheceu os centros acadêmicos, as pessoas mais sérias, as pessoas estudiosas, as pessoas do bem. Conheceu apenas aquelas pessoas que não levam as coisas muito a sério. Isso não quer dizer que a cidade não tenha, só quer dizer que a pessoa analisou apenas um aspecto. Então ele diz, os que dizem que a linguagem não é séria, sim, eles foram a uma reunião e viram isso. Então eles estão corretos ao fazer essa afirmação. O que acontece é que eles estão tomando o todo a parte pelo todo. Eles estão pegando uma parte ali, um recorte, que foi uma ou poucas reuniões que viram, e falando que todas as comunicações são assim. Kardec fala, não é dessa maneira, eles precisariam ter um estudo mais metódico, frequentar diversos lugares, e aí sim eles veriam que existem reuniões sérias e comunicações sérias. Então essas pessoas perguntam assim, mas perguntam elas, os espíritos elevados chegam até nós? Elas não viram, elas só viram E aí o Kardec falou, claro que sim, por que não chegariam? Como que Deus não permitiria
que espíritos bons nos ajudassem. E aí ele vai usar, que até a segunda parte do texto é o poder diabólico, né? Que alguns falam assim, não, mas essas comunicações, nós sabemos que algumas religiões até da atualidade criticam o espiritismo, falam que é comunicação diabólica, né? Que é o demônio que se comunica ali. E aí Kardec falou, mas então por que Deus permitiria apenas que os maus espíritos tentassem nos atrapalhar sem permitir que os bons espíritos nos ajudassem? Não seria coerente em dois aspectos da divindade. Primeiro, se Deus não pudesse evitar isso, ele seria impotente. Deus não é impotente, né? Ele é soberano. E se ele pudesse e não fizesse, questionaríamos a bondade dele em deixar apenas o lado ruim nos influenciar sem trazer, né, sem permitir o lado bom. Portanto, são dois argumentos que seriam considerados blasfêmia, quer dizer, estaria diminuindo a própria divindade. Ele diz, os maus espíritos se comunicam, essas linguagens que vocês veem mais chulas, linguagens com menos intelectualidade, é fato. Em compensação, os bons espíritos, os mais intelectualizados, os de elevada moral, também se comunicam. Então, ele fala disso, né, nesse item 10. E eu vou encerrar a nossa aula com o item 11, ele é pequeno, nós vamos falar dele aqui nesses minutos que faltam. Grandes e pequenos é o título. E aí, então, ele diz, é estranho, acrescentam os críticos, né, que só falem de espíritos de personalidades conhecidas. Kardec falou, olha, mais uma vez, são pessoas que não frequentam, não participam ativamente, metodicamente, do estudo da doutrina espírita. Por quê? A grande maioria dos espíritos que se comunicam espontaneamente são espíritos desconhecidos. Nós não sabíamos quem era quando estavam encarnados. Ele falou, mas no momento da evocação, estamos falando, gente, da codificação. O Kardec tinha uma proposta, a proposta dele não era fazer atendimento aos espíritos desencarnados, como hoje nós fazemos na casa. A proposta do Kardec era fazer perguntas para os espíritos, porque ele estava compilando uma nova doutrina. Então ele realmente evocava, né, nas reuniões eram evocados, espíritos conhecidos. Como é que eu vou evocar um espírito que eu não conheço? Eu posso evocar um parente desencarnado ou uma personalidade desencarnada. Eu gostaria que o Dr. Bezerra de Menezes se comunicasse, trouxesse aqui alguma informação. Mas e o indivíduo que trabalhava lá na casa do Dr. Bezerra de Menezes na época também que ele foi encarnado? Por que eu não evoco ele? Porque eu não sei nem o nome dele, não conheço. Então, assim, ele diz, os que se comunicam espontaneamente, na grande maioria, são desconhecidos. Aqueles que são evocados normalmente são os conhecidos. E na época da codificação, então, alguns espíritos conhecidos eram evocados justamente porque Kardec queria obter deles a opinião, né, aquilo que eles tinham a dizer sobre determinados assuntos. Alguns espíritos eram constantes, né? Santo Agostinho, São Luís, eram espíritos que participaram ativamente, trouxeram diversas mensagens na codificação. E isso porque Kardec os evocava. Kardec pedia deles a resposta e eles compareciam às reuniões trazendo essas respostas. Aqui, isso nada tem de estranho para os que sabem que o poder ou a consideração de que esses homens gozavam no mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo espírita. Essa fala do Kardec é porque alguns diziam assim, mas você acha que Santo Agostinho vai se prestar a vir aqui numa reuniãozinha com meia dúzia de pessoas trazer uma resposta? Kardec fala, claro que sim. Por quê? Aqui, se ele eram as pessoas que eram reis, que eram famosas aqui, quando nós desencarnamos, todos esses títulos, tudo isso fica para trás. Né? Então a grandeza do trabalho no mundo espiritual não tem nada a ver com a grandeza dos títulos, das riquezas do mundo material. E ele então encerra essa parte dizendo, né, é assim que aquele que foi o primeiro na terra poderá encontrar-se entre os últimos no mundo espiritual.
ao deixar a vida, perdeu toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca talvez lá se encontre abaixo do último dos seus soldados. Então é bom que a gente tenha clareza disso. Nenhuma riqueza, nenhum título, nenhum reconhecimento que nós temos no mundo encarnado terá um peso no mundo espiritual. Aquilo que eu tenho adquirido, né, os meus valores, os meus defeitos também, os meus conhecimentos, isso eu levo, não é? Mas aquilo que, digamos, foi emprestado, né? O título de mestrado, título de doutorado, não, título não importa. O conhecimento adquirido com esse estudo é que importa. Então, o que o Kardec está dizendo é, cuidado, né? Muita gente tem dado comunicações aqui, e a própria codificação é prova disso, né? Tem um texto do Evangelho muito interessante, uma rainha da França, onde ela fala disso, né? Que foi poderosa enquanto aqui estava, mas lá chegando passou por dificuldades, boas dificuldades ali de adaptação, justamente porque lá os títulos não valem. Encerro com um exemplo do livro Nosso Lar, né? Do filme Nosso Lar, quando o André Luiz, querendo ajudar ali no hospital, ele quer o seu orgulho, ele fala assim, mas eu sou médico. E a enfermeira lá falou, olha, aqui não, se o senhor quiser ajudar, pega a vassoura e vai varrendo aí, vai limpando. Querendo dizer que os títulos terrenos não têm importância no mundo espiritual. Voltamos na aula do próximo sábado.